Boa noite, eu sou Rafael Agra, eu vou dar sequência à série de vídeos sobre juros futuros e hoje eu trago um tema que eu gosto bastante do tema, eu falo muito nos meus vídeos e eu acho que todo trader investidor deveria pelo menos acompanhar, que é a curva de juros. O que é a tão famosa curva de juros? Bom, é uma demonstração gráfica das taxas dos títulos pré-fixados da dívida pública ao longo de vários vencimentos. Então, o que é isso? Você pega aqui todos os títulos pré-fixados, que são precificados inclusive pelos contratos futuros de juros, que é o que a gente negocia, e você coloca ao longo do tempo, que esse eixo aqui é o eixo das taxas, esse eixo aqui é o eixo do tempo, e você coloca aqui ele a cada data. Então, faca 21, 2, que é o CDI, faca 22, 3,5, enfim, você vai colocando, vai plotando, você plota, sai o gráfico, uma curva de juros ao mercado. Bom, eu coloquei aqui não confundir com a expectativa para a Selic, que é um erro muito comum que as pessoas que vão começar a negociar juros têm, que é achar que essa aqui é a expectativa para a Selic. Não é, tá? É para você saber exatamente quanto o mercado está precificando para a Selic ou CDI naquele período, você tem que fazer um outro cálculo e você tem que plotar uma curva chamada curva forward. Eu vou fazer um outro vídeo falando disso, mas é através desses valores aqui que estão nessa curva mercado que sai, é, você faz o cálculo para sair quanto a Selic está, quanto o mercado está precificando. Mas é com essa curva Ford que você consegue fazer simulações, você consegue ver exatamente quanto de prêmio o mercado está colocando entre os vencimentos. Então você consegue ver aqui, o mercado tá colocando que vai ter um aumento de 0,25 entre janeiro 22 e julho 22, mais um outro de 50, enfim, 50 bips, você consegue fazer essas simulações e ver se faz sentido ou não, para daí você ver se tem prêmio ou não na curva, e aí você fazer as famosas arbitragens lá que eu falo tanto nos vídeos. Bom, a curva serve para que você possa enxergar a distribuição e expectativa do mercado, traçar cenários, rumos da economia e possíveis momentos de estresse, que você consegue ver bem nítido na curva. E ela possibilita ao trader analisar de forma mais racional a distribuição dos vencimentos e ser mais assertivo nas tomadas de decisões. Eu vou entrar mais a fundo em outro slide, mas dá para avaliar diversas coisas pela curva de juros e fazer correlações com outros mercados, o que é bem legal. Bom, tipos de curva. Então, existem alguns tipos de curva, eu vou falar os principais, de uma forma bem breve, mas ser bem objetivo, que é a intenção do vídeo. Bom, a primeira é a normal, ela é levemente ascendente, sinaliza que tudo está ok. Por quê? O valor do dinheiro, teoricamente, tem que valer mais no futuro. Então, se existe uma certa inclinação na curva, é normal, desde que não seja muita inclinação. Sinaliza que está tudo ok, a economia segue crescente e uma leve pressão inflacionária em níveis saudáveis. É normal você ter alguma inflação, indica que a economia está andando, né? Desde que não seja uma inflação fora enfim, do previsto ou do que você muito alta. Outro tipo de curva é a fortemente inclinada. Bom, a gente acabou de ter essa curva, ela deu uma fletada agora, mas ela ainda está bem inclinada. E ela pode indicar duas coisas principais. A primeira delas indica um forte crescimento econômico e ou grande pressão inflacionária no futuro. Ou seja, se a gente tiver num período que a economia está parada, está vindo de uma recessão, e aí o mercado começa a prever lá na frente que a economia vai crescer muito, e aí o mercado começa a botar prêmio na curva mais longa, porque o mercado está prevendo que a economia vai crescer muito, que pode trazer uma inflação mais alta, e para trazer uma inflação mais alta, o BC, o Banco Central, vai ter que aumentar os juros para conter essa inflação no futuro. Então, quando ela está fortemente inclinada, ela pode indicar um forte crescimento à frente, ou forte pressão inflacionária à frente, ou pode também indicar que o governo está com dificuldade de se financiar, que é o famoso risco fiscal que a gente tem aqui, que quando começa a pagar muito auxílio ou a dívida pública começa a aumentar muito em relação ao PIB, que é uma coisa que é um indicador que você deve acompanhar se você trade juros, o mercado começa a tomar muitos juros, porque o mercado fica com medo, exigir mais prêmio, na verdade, nos vértices mais longos, porque o mercado fica com receio de o governo não honrar a sua dívida, não pagar, já que você está
tomando emprestado do governo, é meio que assim, o governo está se endividando todo lá e fala, bom, você está todo endividado, estou com medo agora, não vou mais tomar 9%, só vou tomar 10%. Se for 10%, eu empresto dinheiro para você. Se não, enfim, não faça. É mais ou menos isso, falando a grosso modo. Outra coisa que aconteceu, que indica essa curva de juros fortemente inclinada, é no Covid agora, por exemplo, a gente foi para níveis históricos de Selic a 2%. O mercado não estava acreditando muito que seria sustentável essa Selic tão baixa, esse juros tão baixo, é, e juro real negativo, enfim. E o mercado começou a pedir prêmio nos vértices mais longos, médios a longos, porque é meio que falando assim, essa curva de juros não se sustenta assim. Você vai ter que aumentar bastante o juro no futuro, porque você está baixando muito o juro no presente, vai trazer inflação no futuro, e com isso a curva fica bastante inclinada. Não sei se ficou meio confuso. Se não ficou, dá uma voltada no vídeo e vê de novo, que eu acho que dá para entender. Basicamente, o mercado não está acreditando muito que é sustentável esse juro tão baixo e pede prêmio no mais longos. Bom, outro tipo de curva é invertida. Geralmente antecipa ou recessão, estagnação ou deflação no futuro. E isso aqui é bom você ver até para quem é investidor de bolsa, porque antever esses períodos é bem interessante. E a gente teve um caso aqui que eu até coloquei, em agosto de 2019, os Treasuries dos Estados Unidos de 10 anos negociaram abaixo de 2 anos, ou seja, a curva inverteu. E na época a bolsa realizou forte, foi um indicador bem mal visto pelo mercado, porque o mercado estava com medo de que estivesse indicando uma possível recessão no futuro. E antes dessa data aqui, acho que só em 2007 que teve isso, que anteviu de fato a crise do subprime lá. Enfim, mas é um indicador que o mercado fica de olho, porque teoricamente se você está vendo que a curva está invertendo, é porque vai ter uma possível recessão no futuro. Outro tipo de curva é a plana ou flat. Basicamente é um período de indecisão ou transição de um forte crescimento para um decrescimento ou decrescimento para um crescimento, enfim. E por que todo trader deveria acompanhar a curva? Bom, primeiro porque indicam expectativas futuras no cenário macro. Você consegue antever cenário para a bolsa, você consegue antever cenário para vários setores, inclusive. Existe uma relação forte dos juros com outros mercados, principalmente com bolsa e câmbio. Eu vou fazer um vídeo falando mais a fundo disso, mas você consegue fazer bem essa relação. E tem uma forte relação com alguns setores da economia. E eu já cito dois aqui, que é bem gritante, que é a construção civil e varejo. A construção civil você pode até fazer tradear a curva longa com o setor de construção civil na bolsa. Quem gosta desse setor geralmente sabe o que eu estou falando. Eles tendem a acompanhar muito quando a taxa de juros cai, a longa cai, o setor inteiro sobe em bloco. O varejo também, quando os juros estão baixos, o varejo também sobe bastante na bolsa, principalmente porque tem mais dinheiro, indica que vai ter mais dinheiro circulando na economia, com isso vai fazer com que essas ações se valorizem. E eu coloquei uma observação aqui, observar o movimento da curva por operar juros futuros, que é o que eu estava falando no começo, você consegue através da curva de juros fazer uma curva forward e você vê ali os melhores vértices para você operar. Se você vai tomar juros curto ou longo, se você vai fazer arbitragem entre eles, se existe prêmio na curva. E para operar renda fixa, que as pessoas não se atentam muito, mas dá para fazer ótimos trades. Agora a gente acabou de ter um caso que deu para pegar 15% na renda fixa em um mês. Como é que faz isso? Você sabendo como é que funciona os títulos pré, o que é que você consegue fazer com eles. Enfim, na curva mais longa ali deu até 15% para pegar, acabou de acontecer. Obviamente que não é que nem a bolsa que dá para fazer esse movimento né, em diversos momentos durante o ano, mas quem conhece
dá para fazer e dá para fazer algumas vezes. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, dá um like aí se gostou do vídeo, indica para quem você acha que pode ter gostado. E é isso. Valeu, um abraço.